Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, é aquele que não tosqueneja e não dormita, aquele que lá do alto contempla tanto os bons como os maus, aquele que a palavra diz que dá ordem aos anjos. A palavra diz: de agora em diante vereis os anjos subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia! Aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Ele nos ensina: não temeis os meros mortais que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, do qual não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa retê-lo. Tem o poder e autoridade, tendo a chave da morte e do inferno, para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o seu verme não se queima. A este temeis. Assim nos ensina. Aquele que nos concede do mesmo poder e autoridade, assim como o Pai lhe concedeu, ele nos outorga em seu nome, para pisar serpentes e escorpiões. Ele nos concede a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus. Tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Aquele que, quando estamos a orar, ele inclina os seus ouvidos. A palavra diz que ele tem prazer em ouvir aqueles que nele depositam a confiança e perseveram. Assim como jamais agarrai um conceito e soltai o outro, porque aqueles que o rejeitam, a palavra fala que ele detesta a oração dos ímpios, mas tem prazer naqueles que buscam a sua perfeita e agradável vontade. E o Senhor nos ensina da perseverança na oração. Lembrai-vos da parábola do juiz iníquo, um juiz que não temia nem a Deus e nem a homens, e uma viúva que esperava que lhe julgasse a sua causa. E ele, de tanto ela importunar da perseverança, a palavra diz que ele disse: bem sei que não temo a Deus e tampouco aos homens, mas porque esta me importuna, julgarei a sua causa. Quanto mais aqueles que o Senhor os conhecem e meditam de dia e de noite, que estão na vigilância e na oração, não nos justificamos a si mesmos, mas falamos em espírito através daquele que nos conhece e nos justifica. E assim ele fará depressa igual, embora alguns tenham como que tardio. Aquele que um dia é como 1000 anos como um dia. E assim a palavra diz que aqueles que se humilham diante dele são exaltados, mas aqueles que exaltam a si mesmos são grandemente humilhados. E muitos, por serem advertidos e ainda zombar do seu espírito, são arruinados, segundo o espírito de altivez antecedendo a queda e a ruína. Quanto maior a estatura, a segunda arrogância, maior é a queda segundo o tamanho do gigante, aonde a pedra da incredulidade é cravado em vossas testas, aonde
segundo não têm uma consciência que os acusa como reprovados, mas se julgam estar aprovados, e o Senhor nos ensina que tudo que é dito nas trevas é revelado na luz, tudo que é dito entre as recâmaras é revelado no alto dos telhados. Não há nada oculto que não venha a ser conhecido. Ele é aquele que sempre, ainda que algo passe desapercebido diante dos meros mortais, diante do seu tribunal, haveremos de prestar um ponto e uma vírgula, lembrando sempre que a obra para a salvação é através daquele que é o elo da perfeição, mas vigiai com incredulidade, porque é justamente por deixar de praticar as boas obras pela condução do seu espírito que muitos são podados por conta da incredulidade, pois se aperfeiçoa a fé através das boas obras, aonde muitos deixam de produzir e o Senhor já não os conhece. São desqualificados para qualquer boa obra por ter rejeitado o único fundamento, que é Jesus Cristo, e não se alcança justiça se não for por Ele, aonde muitos se julgam a si mesmos, amam o prêmio da injustiça e trocam a verdade de Deus, que é Jesus Cristo, pela mentira dos homens, e acumulam iniquidade sobre iniquidade enquanto há tempo. A palavra diz que iriam sujar-se mais ainda enquanto há tempo. Mas aqueles que alcançam a libertação, a cura e a restauração, persevere segundo por meio do lavar da palavra, que é viva e eficaz, penetrante do íntimo, do interior para fora, a fim de resplandecer na luz excelente daqueles que não retrocedem e não usam de covardia, mas antes um espírito de ousadia, de intrepidez, poder, equilíbrio, segundo a eloquência, por meio de ser imitador e conduzido pelo seu Espírito. Ele é o elo da perfeição, digno de toda honra e de toda glória, aquele que está de pé no centro do trono, o Pai sendo a sua cabeça, e ele a mentalidade da noiva, que está interligada ao seu corpo, como edifício do Deus Altíssimo através do Filho amado, a pedra angular que é do alto, o construtor que é mais digno do que a própria casa, e dele é a honra e a glória. Não divide com a carne, mas a um coração contrito e arrependido ele não despreza e faz morada em nós. E já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. E confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.